E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao meu canal. Não se esqueça de deixar logo o like aqui no vídeo pra vocês não esquecerem de deixar no final. E se você for novo no canal, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. Se você gostar de mim, no caso, né? Se não gostar, tá tudo bem. Mas vamos lá. Hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de abril. Por um momento eu esqueci o mês, deu um lapso na minha memória aqui. Tem todos esses livros físicos aqui e mais alguns e-books. Esse mês eu li um total de 15 livros, só que na verdade alguns não foram bem assim. Teve um conto, teve um HQ, então vamos lá, mas tem muita coisa pra falar. Porém, ao mesmo tempo não tem tanto assim, porque a maioria desses livros, uma grande parte deles já tem vídeo aqui no canal, seja vlog, seja vídeo ou seja live. E aí esses que tiverem esse tipo de conteúdo já aqui no canal, pra não ficar uma coisa repetitiva e vocês ficarem me ouvindo falar sobre todos eles de novo, por mais que eu pudesse fazer isso, porque eu nunca me canso de falar sobre alguns deles, eu vou deixar aqui nos cards linkado esses vídeos, e aí vocês vão lá assistir se vocês ficarem interessados por algum desses livros. E aí eu vou focar nos livros que eu ainda não falei muito, porque tipo, tem uns livros aqui que eu só citei que eu li em alguma live ou na rede social, mas você não sabe de nada da história nem o que eu achei, então vamos lá. Esse mês foi um ótimo mês, assim, de leitura, tanto na questão de... Eu li bastante, mas eu nem tava com essa meta de ler tanto assim, eu só fui lendo, levando, e quando eu chegou no final do mês tava assim. Mas as lives lá na outra plataforma também me ajudaram demais, então se você quiser aí dar um gás nas suas leituras, ou quiser usar as lives pra estudar também, porque tem muita gente fazendo isso, é só me seguir na outra rede social, que vocês sabem qual é, que ela está aparecendo aqui na tela. Eu tô fazendo live lá quase todo dia, e acho que foi por isso que eu li tanto esse mês, então se você quiser também aparecer por lá, é isso. E pra acabar o merchan, não se esqueça de me seguir no Instagram, porque eu estou lutando. Estou dando minha vida pra ter o arrasto pra cima. Então se você quiser me seguir, estamos quase chegando. Falta pouco, assim, não tão pouco, mas pouco. Então se você quiser me seguir, é isso aqui na tela, Lucas Barros D, e também tá na descrição o link. Eu queria também agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é o Cuponomia. O Cuponomia é um site de descontos e cashback disponível em mais de 2.000 lojas. E dá pra você comprar livro e outras coisas que não seja livro. Você pode ativar a extensão do site no seu navegador. E aí toda vez que você entrar em algum site e tem algum cupom de desconto ou cashback disponível, a extensão da Cuponomia vai te avisar imediatamente, você pode ativar e ganhar seu desconto ou seu cashback, e aí você economiza dinheiro. E também tem a vantagem de que se você indicar o Cuponomia para um amigo e um amigo se cadastrar pelo seu link, você vai ganhando dinheiro também com esses cadastros, e aí vocês podem juntar esse dinheiro e depois transferir para a conta de vocês, e aí vocês ganham dinheiro. Então assim, só vejo vantagens. Enfim, agora que eu já falei de tudo, vamos começar. Eu li primeiramente 5 livros no começo do mês que foram para aquele vídeo que se tornou um quadro aqui do canal, que é o próximo vídeo já tá vindo, inclusive, em breve, falta pouco pra ele sair, que foi o vídeo lendo livros favoritos de uma pessoa famosa. E, no caso, o famoso da vez foi o Timothée Chalamet, que eu não estou falando errado, essa é a pronúncia em francês, porque eu pensei que estava falando errado, descobri que estou falando certo sim, só que na pronúncia em francês, que é o nome dele. Então foram 5 livros, que foram Querido Menino, que eu dei 5 estrelas de favoritado, Me Chame Pelo Seu Nome, que eu dei 3 estrelas e meio, mas aí poderia virar ali um 3.7, Crime e Castigo, do Dostoiévski, que eu dei 4 estrelas, Tweak, que eu dei 4 estrelas, e Crônicas, do Bob Dylan, que eu dei 3,5. Eu não falei só as notas, mas se você quiser saber minhas opiniões completas sobre todos esses livros e ver esse vídeo que também tá muito legal, inclusive esse é o vídeo mais assistido do canal atualmente. Obrigado por isso. Espero que o próximo que vai sair vocês gostem tanto quanto. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem minha opinião sobre esses livros. Inclusive vejam, porque esse vídeo tá muito legal, assim, tanto no quesito recomendação, porque esses livros foram, assim, importantes pra mim de alguma maneira. Alguns deles mais do que outros, e teve até livro favoritado. E aí tiveram mais 3 livros que eu li e também já tem vlog aqui no canal, então só passando rapidão as notas e dizendo o que é que eu achei. O primeiro é A Revolta da Vacina, do André Diniz. Vai ser uma graphic novel que vai se passar no Brasil em 1904 e vai falar sobre todo aquele período do Brasil que a gente passou pelo período de varíola, febre amarela e outros tipos de epidemias, e teve o negócio da vacina envolvendo o Oswaldo Cruz, a recusa da população de querer tomar a vacina porque o governo e as autoridades não explicavam muito bem como era, então eles estavam querendo meio que fazer uma coisa obrigatória sem explicar o porquê daquilo ter que ser obrigatório, e as pessoas tinham aquele medo, e aí tem toda a questão do jogo político por trás, se eles realmente estavam querendo vacinar o povo pelo bem da população ou se por outros motivos, que vai falando ao longo disso no livro. Eu ia dizer que é spoiler, mas aí eu lembrei que isso é literalmente a história do Brasil. Mas enfim, é uma graphic novel muito, muito interessante, o traço dela é bem bonito e eu gostei muito dela, eu dei 5 estrelas também, principalmente porque também no final tem uns pós-fácios bem interessantes que mostram algumas charges que foram publicadas naquela época, e a parte mais bizarra é que você consegue meio que relacionar essas charges e algumas passagens dos livros com os tempos que a gente tá vivendo hoje em dia. É assustador, porque não era pra isso acontecer e eu não queria conseguir relacionar uma coisa com a outra, mas infelizmente consigo. Então tá lá no vlog, esse daqui eu dei 5 estrelas. Temos o Gótico Mexicano, que eu não gostei tanto assim, eu acabei dando 2 estrelas e meia pra esse livro. Ele é uma fantasia meio dark. O autor até fala em si, tem alguns momentos que era pra ser uma coisa parecida com Frankenstein, Morro dos Ventos Vivantes, essa parada assim mais gótica mesmo. Então eu achei que esse livro ele teve algumas falhas, bastante na verdade, por mais que ele tenha uma premissa interessante, tem umas partes, umas cenas em si interessantes, e ele também tem uma mensagem legalzinha.
Mas eu acho que as partes que eu mais queria ver, elas foram um pouco aprofundadas e ficaram muito rasas. E a autora acabou focando numa parte que eu não queria e eu não esperava que fosse focar. E aí acabou sendo um livro pra mim que não foi muito satisfatório, mas eu ainda acho que vale a leitura. Principalmente porque eu vi que tem muita gente gostando, favoritando esse livro. Então, assim, não funcionou pra mim por motivos talvez pessoais demais, ou por outros motivos que se você quiser saber também, porque no vlog lá que eu falei, eu expliquei com muitos detalhes o porquê de eu não ter gostado desse livro. Então vou deixar aí nos cards, mas se você estiver interessado, eu não acho que você deve deixar de ler. A não ser que você veja o vlog e veja que as coisas que eu não gostei são coisas que vocês também não gostam em livros. Mas enfim, fica aí a critério de vocês de decidir ou não. E por último desse vlog, que também foi tipo meio que um vlog lendo lançamentos da Darkside, temos o Cherry, do Nick Walker. Esse livro aqui é meio que uma biografia misturada com ficção, porque ele vai contar sobre a vida do Nick Walker, que ele foi um cara que ele lutou na ocupação do Iraque. Ele era um soldado, só que ele trabalhava na parte médica. E aí quando ele voltou, ele acabou se tornando um ladrão de bancos. Então vai mostrar todo esse processo de como foi pra ele, primeiro, tomar a decisão de entrar no exército dos Estados Unidos, até o momento que ele saiu e por que isso acabou acontecendo na vida dele, porque a vida dele mudou assim tão completamente, tão radicalmente. Só que o livro, óbvio, tem a parte no final que fala que ele não é 100% assim, fiel aos fatos, porque algumas coisas precisaram ser mudadas por motivos específicos, tanto pra preservar a imagem de algumas pessoas, quanto porque pra deixar um livro mais publicável. Mas é um livro muito legal, só que ele também é um livro bem escrachado, assim. Ele tem uma linguagem bem pesada, bem adulta, só que também é uma linguagem bem... como se a gente estivesse conversando com uma pessoa e ele não se importa, assim, falar palavrão, falar palavras, assim, consideradas de baixo calão, então ele vai contando tudo pra gente. Só que ele também passa super rápido e eu acabei dando 3.8 pra esse livro. Porque eu não consegui dar 4, mas eu também não consegui dar 3,5. Então, por mais que não possa dar essa nota de verdade no aplicativo, eu dei 3.8 na minha cabeça. É um livro interessante, mas também não dá pra você amar tanto, porque tem umas passagens bem problemáticas e esse cara, ele também era bem problemático. Mas fica aí a recomendação pra vocês e quiser saber com mais detalhes também, o vlog tá aqui. E aí, nesse vlog, eu citei brevemente um livro que eu li, mas eu não falei muito sobre ele. Eu foquei nesses outros 3, então eu preciso, porque foi um dos melhores do mês e já entrou pros melhores do ano também, falar sobre, que é o livro Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro é um livro nacional, tá? Ele ganhou os prêmios Oceanos e Jabuti. Ele é um livro que tá super bem falado, aí todo mundo tá elogiando esse autor e esse livro. E ele vai contar basicamente sobre a história de duas irmãs, a Belonísia e a Bibiana. E esse livro pode ser considerado um romance de formação, porque ele vai acompanhar essas duas irmãs desde a infância até elas ficando mais velhas, mais adultas e a vida delas passando. Ele vai se passar ali no interior da Bahia e ele vai acompanhar essa família da Bibiana e da Belonísia inserida numa realidade que eles precisam, tipo, trabalhar pra poder ter onde morar. Então, por mais que tenha já passado esse período da escravidão, os antepassados dele eram... aí teve a abolição, só que eles meio que... ainda foi uma coisa que deixou marcas nele profundas e coisas que ainda estão acontecendo, por mais que de maneiras diferentes a gente consegue ver nas entrelinhas do livro. Então ele vai falar muito sobre isso, sobre como isso vai sendo passado de geração em geração, sobre esse laço entre as irmãs, porque no começo do livro acontece um acidente com as duas. O livro é dividido em 3 partes, se eu não me engano, ou é 3 ou é 4. E aí na primeira parte inteira a gente não sabe muito bem qual das duas está narrando o livro, porque ela é em primeira pessoa, só que a gente sabe que uma das duas sofreu esse acidente e a outra está contando. E aí você só descobre quem sofreu esse acidente no final da primeira parte, e esse é um acidente muito importante, porque ele meio que vai servir pra unir essas duas irmãs ainda mais, e vai ser tipo meio que um motivo de algumas coisas que acontecem no futuro com elas. Então é uma coisa assim que vai ser importante pra história e também é muito interessante você ler essa parte, porque o autor escreve tudo de uma maneira muito poética, então é um texto muito bonito, é um texto que você consegue marcar várias coisas, inclusive vocês estão vendo aí que meu livro tá todo marcado. Tipo assim, eu considero esse livro uma aula. Ele ensina muito pra gente sobre várias coisas, sobre racismo estrutural também, e sobre como a identidade desse povo é importante. E aí tem uma passagem que eu até postei lá no Instagram, que eu acho muito, muito boa. Eu não vou ler aqui porque ela é um pouco grande, mas ela tá lá no meu Instagram, o post, com essa passagem, foi a minha passagem favorita do livro todo. E eu acho que só essa passagem já convence você a ler o livro, entendeu? O porquê dele ser tão bom e ser tão considerado uma aula por mim. Boatos que esse livro vai virar um clássico no futuro. Então, assim, caso você já esteja querendo se preparar e ler um livro muito, muito bom e um livro nacional muito importante também, e se você quiser ver o trecho que eu destaquei, que foi meu trecho favorito, então recomendo demais mesmo. E obrigado, Pedro Sordeps, pela essa recomendação, porque já era um livro que estava no meu radar, só que ele ficou falando tanto, que ele acabou me fazendo dar prioridade e eu li e favoritei também. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, que ele também tem canal no YouTube. Porque, né, quando as pessoas fazem recomendação boa, a gente tem que o quê? Enaltecer e agradecer de alguma maneira. Inclusive foi ele também uma das pessoas que disse que o livro ia virar clássico. Só falando. Chegamos em outro. Este livro acabou completamente comigo. E você já sabe de quem é, provavelmente, porque todo mês ele precisa aparecer aqui. Claro que tem um livro do véio, sim. E estou falando do Zona Morta, do Stephen King. Eu não esperava que esse livro fosse me fazer gostar tanto assim dele. Ele é um dos livros mais antigos do King, mas ele também é um dos mais populares, assim, no quesito que todo mundo que lê acaba gostando. Assim, eu tenho uma relação muito boa com o Stephen King. Todo mundo sabe que eu vivo lendo livros deles e recomendando todos. Mas, até então, dos quase... eu não sei se já passou de 10, eu não lembro muito bem agora. Mas eu tinha apenas 3 que foram livros favoritos. 4, na real, mas
mas um foi mais por apego emocional, que foi o Iluminado. Mas o meu top 3 do King até agora é It, Sob a Redoma e Misery. Não necessariamente nessa ordem, mas talvez sim. E aí eu já li outros livros dele, só que nenhum deles que eu tinha lido junto com esses três e o Iluminado, que eu também considero muito bom, eu ficava sempre procurando um que chegasse à altura. E por mais que eu tenha gostado muito de outros que eu li, que eu tipo até dei 5 estrelas, 4,5, foram livros muito, muito bons, não foram livros que me fizeram sentir aquela coisa assim de ficar surtado e querer favoritar e panfletar o livro pra todo mundo. Por mais que eu faça isso também. Enfim, vocês entenderam. E esse livro acabou entrando para o meu top de favoritos do King. Ele é muito, muito bom. Eu não sei nem explicar pra vocês direito a história dele, mas eu vou tentar explicar sem dar spoiler, porque eu acho que a sinopse que tem aqui atrás ela entrega assim demais. Então não leiam essa sinopse, a não ser que você queira. Ele vai ser basicamente sobre um cara que quando ele era criança, ele sofre um acidente. Então passa um tempo, o livro vai pular alguns anos depois disso, e aí quando ele já tá adulto, ele acaba sofrendo outro acidente. Antes dele sofrer esse acidente, ele tinha jogado em uma roda de fortuna, que é tipo num parque, e a pessoa vai lá, tipo, aposta o negócio no número, e se cair nesse número na roleta, você ganha o dobro do valor. E ele acaba se dando muito bem nessa roleta, ele acaba saindo lá com um dinheiro 10 vezes maior do que o que ele apostou de início. Quando ele tá voltando pra casa, ele sofre um acidente de carro, e ele fica em coma por um período de tempo. E por mais que isso pareça que eu estou entregando tudo, calma que eu não tô entregando nada. E ele acorda com o quê? Com um poder, meio que um poder especial ali, que é tipo assim, ele toca na pessoa e ele consegue ver o passado, o presente e o futuro da pessoa. Então é tipo assim, como se ele tocasse e visse tudo que a pessoa tá pensando, o que ela vai acontecer com a vida dela, com as pessoas ao redor dela. E é muito, muito doido. Se essa coisa da roleta teve alguma relação com o poder dele, e se o acidente teve alguma relação com o poder dele também, vocês têm que ler o livro pra descobrir. Só que isso que eu falei pra vocês acontece basicamente assim nas primeiras 100 páginas do livro. E é um surto completo, porque você passa por todas essas emoções, você fica muito, meu Deus, o que é que tá rolando? E aí as outras quase 400, porque esse livro tem 400 e poucas páginas, vão ser ele com esse poder, e o que é que esse poder vai causar na vida dele. É tipo assim, muita coisa que acontece nesse livro, muita coisa mesmo. Eu acho esse protagonista do King um dos melhores protagonistas que eu já li, principalmente porque eu sempre acabo pegando muito ranço dos protagonistas do King, a não ser quando são crianças, porque todos os outros, assim, a maioria, quando é uns homens assim mais velhos, eu já fico com raiva, porque a maioria é tudo chato. E esse daqui, ele não é chato, ele é um personagem muito cativante, você consegue gostar muito deles, por mais que não seja assim, ai, meu personagem perfeito, até porque ninguém é. Mas ele é muito interessante de ler, você não se cansa de ler sobre ele, por mais que o livro seja basicamente quase inteiro na perspectiva dele. E também vai ter outra coisa importante pra essa história, pra quem gosta dessa coisa assim, mais suspense. Vai ter um cara que ele tá assassinando pessoas, mulheres precisamente. O nome dele é o Estrangulador de Castle Rock, se eu não me engano. Então, gente, pra mim, o ponto alto desse livro é que ele mistura, tipo assim, todas as coisas que o King poderia escrever. Todos os gêneros literários e todos os gêneros que ele escreve muito bem, porque tem o quê? O suspense, tem essa investigação policial no meio pra encontrar esse cara, tem uma coisa meio sobrenatural, que é o caso do personagem aqui ter poderes, tem o negócio da ficção científica, porque vai tentar encontrar explicações biológicas e científicas para o porquê dele ter esse poder, e tem o drama, porque também vai ter muito drama com relação à família dele, e o livro vai acontecendo, gente, você não tem noção, é muito, muito bom. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu ainda não favoritei, mas estou pensando nisso ainda, eu vou ler outros do King primeiro, pra também não sair favoritando todos, mas esse daqui é um livro que eu indico assim demais. Toda vez que alguém agora perguntar livros do King pra ler, livros do King pra começar também, esse daqui vai estar na lista de recomendações. Ele não tem spoiler de nenhum que eu tenha percebido, se tem deve ser muito mínimo, porque eu realmente não percebi. Ele só tem uma referência a Carrie, e também porque esse é um dos primeiros livros do King escritos. E assim, é muito bom. Tipo assim, eu não tô exagerando. Tem todas essas coisas que eu falei pra vocês, então ele reúne todos os gêneros, e são gêneros que o King sabe escrever super bem. O final dele também é muito bom, eu achei ele super satisfatório. Me envolvi muito com os personagens, torci por ele, fiquei me perguntando como ia acontecer a resolução ali do final de tudo. Tem umas cenas pesadas, como a maioria dos livros do King tem, mas que eu recomendo, assim, extremamente demais pra vocês. Por favor, leiam este livro, se você não leu ainda, leia. Aí tiveram 2 livros que eu li que eu vou passar rapidinho, porque não foi bem eu que li. Quer dizer, um foi. O primeiro livro é um conto, que é O Ovo de Cristal, do H.G. Wells, que é um autor clássico aí. E esse livro, na verdade, ele foi lido para mim, porque a gente tava lá numa call no Telegram, e aí o Pedro leu esse livro, tipo, pra todo mundo que tava ouvindo. Foi meio como se fosse um audiobook ao vivo. Então ele leu um livro porque é um conto bem curtinho. Ele tem 19 páginas, e ele ficou de graça na Amazon, naquela promoção lá da Semana do Livro, e a gente leu junto. No caso, ele leu e a gente ouviu. Mas vou falar aqui porque, querendo ou não, eu sei a história do livro. E ele vai ser uma coisa meio viajada, assim. Ele é basicamente sobre um cara que ele acha meio que um cristal, e aí ele pega esse cristal e ele começa como se visse um mundo dentro desse cristal. É como se, tipo assim, dentro desse cristal tivesse outro planeta. E ele começa um negócio meio alucinógeno. E é um negócio assim, que você fica meio confuso do início ao fim. Só que no final você meio que dá pra fazer 2 interpretações, porque o autor meio que faz essa proposta de você interpretar uma coisa ou outra. E é isso, eu achei legal, mas é bem curto assim pra você conseguir dizer assim, eu amei. Porque por mais que seja um livro curtinho assim, que você lê um conto curtinho que você lê super rápido, também não é assim tão adequado pra passar o tempo, porque ele é um pouco confuso. E porque ser um livro mais antigo, ele acaba se tornando assim, você fica, caramba,
calma. Mas é um livro legal, eu dei 3 estrelas. Acho que todo mundo que leu junto deu quase que praticamente essa nota. E é isso, só citando aqui pra vocês, porque é um livro simples e que não, assim, entrega muito, mas é interessante. E outro livro que eu li foi um HQ, que ela também tava grátis no Kindle. E ela tem, tipo assim, 28 páginas. Que eu vou deixar a foto aqui do lado também, que é a HQ Some Days. Ela é em inglês, tá? Que é basicamente sobre um filho e uma mãe. E o amor da filha pela mãe. É fofinho. Eu li, tipo assim, só pra passar o tempo, assim. Fui passando as páginas quando eu vi tinha acabado. E eu gostei, achei as ilustrações legais, bonitinhas e tal. Deixa eu ver quantas notas eu dei. Eu dei 4 estrelas porque, tipo assim, não tem como dar uma nota baixa pra esse livro, gente. Porque, tipo assim, uma ilustração é um HQ feita pra criança, provavelmente. As ilustrações são fofinhas e passam uma mensagem, assim, que todo mundo já sabe disso. Uma coisa bem simples, básica, que todo mundo, literalmente, todo mundo já sabe. E, basicamente, quase todo mundo concorda ou se identifica de alguma maneira. Mas que é legal ver que, tipo, pra mim que só leio desgraça na minha vida, foi uma aquecida no coração que eu nem sabia que precisava, principalmente por causa das ilustrações. Então, fica aí, li também. E aí, esses foram os 2 livros que eu disse lá no começo do vídeo que eu tinha lido 15, mas na verdade é 13, porque esses 2, né, vocês entenderam. Mas não deixa de ser leitura, por isso que eu falei aqui pra vocês. Outro livro que eu li foi o Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Esse livro aqui foi o nosso penúltimo livro do Necrotérios, que é o clube do livro lá do canal. O do mês que vem, que vai ser o Cemitério do Stephen King, como eu falei pra vocês, vai ser nossa última leitura conjunta juntos pelo clube. E se você quiser saber o porquê disso tudo, porque o clube vai acabar, na live de discussão do livro, no começo, tá lá separado no cronômetrozinho. Eu avisei o porquê, expliquei tudo direitinho, então pra não ficar repetitivo, eu vou deixar o link aqui nos cards e também você vai saber minha opinião sobre o livro, porque eu também dei minha opinião sem spoilers e depois a gente discutiu o livro com spoilers. Então se você também já tiver lido e quiser ver, tá bem interessante essa discussão desse livro, porque foi um livro que a gente meio que gostou, mas a gente meio que também teve muitos pontos que a gente não gostou. Eu dei 4 estrelas, mas eu dei 4 estrelas principalmente por causa da construção do personagem, que é o Hannibal Lecter, né? Eu nunca tinha lido nada desse autor, não conhecia muita história, só conhecia o personagem, assim, da vida, porque eu acho que todo mundo conhece, mas eu achei muito interessante, só que eu achei que o livro deixou a desejar em alguns detalhes, mas pra mim ainda é um livro 4 estrelas muito bom. E pra ele ser 5, faltou pouco. Faltou muito pouco, então se você quiser saber o que é que faltou, vê a live aí, por favor, meu Deus do céu. E também vai lá ver pra você entender o porquê do clube acabar. E claro, se você quiser participar da nossa última leitura conjunta, o link do livro tá aqui na descrição, assim como o link do grupo do Telegram, pra vocês participarem. O grupo do Telegram não vai acabar, tá? O principal, a gente vai continuar lá conversando junto, trocando indicação de livro, mas o clube em si vai acabar por conta de outros projetos. Enfim, vamos lá ver a live que eu explico tudo direitinho lá. Chegamos no penúltimo livro que, né... Battle Royale do Koshun Takami, que eu dei 5 estrelas, favoritei também. Então esse mês a gente teve 3 favoritos, quase 4, porque Zona Morta ainda tá ali no radar para talvez se acontecer isso. Esse livro aqui é literalmente o vídeo anterior a esse, é um vlog de leitura desse livro. Então galera, eu não vou nem falar, só vou dizer 5 estrelas favoritado. E recomendo sim, e que você vá ver o vlog também sim, porque esse vlog tá só eu surtando e explicando o porquê desse livro ser tão bom e de eu ter gostado tanto. Vou deixar aqui nos cards também. E chegamos no último livro que eu li, que é o livro Herdeiros do Mar. Eu li esse livro também para o Clube dos Favoritos da Pan. Esse livro vai ser basicamente sobre 2 irmãs e ele vai ser uma ficção histórica que se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial. Só que ele dá um olhar pra gente que é muitas vezes ignorado e é uma coisa assim que eu nunca tinha lido muito sobre, eu não conhecia muito, eu acabei descobrindo por causa desse livro, que é a questão das mulheres de consolo. Porque a Coreia do Sul, nessa época, ela estava sob ocupação japonesa. Então, todas as pessoas da Coreia do Sul eram meio que consideradas cidadãos inferiores às cidadãs japoneses. E principalmente as mulheres. Então, acontecia muito dos japoneses, os soldados japoneses, sequestrarem mulheres da Coreia e levarem pra serem essas mulheres de consolo. Que basicamente eram mulheres que eram obrigadas a ficar em bordéis e elas eram estupradas diversas vezes durante a vida toda delas. Elas eram, tipo assim, obrigadas a servirem a esses soldados. E é muito pesado esse livro. Tipo assim, meu Deus do céu. É um assunto que eu odeio ler sobre isso, porque me deixa muito, muito desconfortável, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo de ter lido, porque é um livro, assim, muito importante, principalmente porque é uma coisa que a gente basicamente ignora, porque, tipo, por exemplo, eu tenho certeza que alguém não sabia que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porque, tipo assim, não é uma coisa que a gente vê em livro de história, não é uma coisa que a gente vê as pessoas discutindo quando tratam desses assuntos, e foi literalmente uma coisa que tentaram apagar, só que foi uma coisa que marcou, assim, diversas mulheres e diversos países também, não só lá na Coreia do Sul e Japão, etc. O livro vai, no caso, ser sobre esse assunto, só que ele vai acompanhar 2 irmãs, a Hana e a Emiko. A Hana, ela é a irmã mais velha e ela acaba sendo sequestrada no início do livro por um desses soldados, então ela vai ser obrigada a se tornar uma mulher de consolo e passar por todas essas coisas horríveis. E o tanto que essa menina sofre, vocês não estão entendendo. Ela tem 16 anos quando ela é sequestrada e, assim, são cenas, assim, extremamente gráficas, extremamente explícitas e extremamente horríveis, que você fica, assim, querendo largar o livro, porque você não quer ler essas atrocidades, e principalmente por você saber que, por mais que seja uma ficção, aconteceu coisas desse tipo. E aí essa parte do livro da Hana vai se passar no passado, né, no período da Segunda Guerra ali e tal, acompanhando ela, e vamos ter a parte da Emiko, que vai se passar em 2011.
que ela já mais velha, com filhos e tal, só que ela ainda meio que não superou o fato dela ter perdido a irmã. A parte da Hannah vai ser sobre esse período que ela tava vivendo e as coisas que aconteceram com ela e ela tentando lutar para não desistir de tudo, por mais que às vezes ela tenha momentos que ela queira fazer isso, e ela sempre tendo aquela esperança, por menor que seja, de reencontrar a família dela de alguma maneira e sair dessa situação horrível. E temos as partes da Emiko que vão ser muito sobre essa coisa do luto e da superação e dela se culpando por tudo isso. Então é um livro assim muito forte, é um livro muito doloroso, muito pesado, muito triste, mas eu acho que é um livro importante. Por mais que eu sei que é um livro que não dá pra você recomendar pra todo mundo por conta dessas cenas, porque tipo assim, gente, são cenas assim horríveis de verdade mesmo. Então assim, fica o alerta aí pra vocês. Mas se você está disposto, eu acho que vale super a pena, porque é um período da história que literalmente tentam apagar. Então tem uma parte no final do livro, a nota da autora é tipo assim, deixa o livro ainda melhor, mais completo, porque ela fala sobre isso, fala sobre como tentaram apagar isso, falam sobre revoluções que aconteceram, tratados importantes que foram feitos entre os governos ali na questão política pra tentar esconder essa história toda e o quanto isso afetou as mulheres, tanto as que viveram isso e as que meio que são descendentes dessas. Então é um livro que ele acrescenta de diversas maneiras, e acrescentou de diversas maneiras na minha vida também, e me ensinou bastante coisa que eu não conhecia também, e me fez refletir sobre outras. Então assim, muito bom, 5 estrelas também. Eu recomendo muito pra todo mundo que puder ler esse livro, que não vá se prejudicar mentalmente por conta dele, por mais que tenha sido extremamente doloroso de ler, e porque também eu fui burro e deixei pra ler tudo de uma vez só no final, eu devia ter lido aos poucos. Então é tipo assim, muita coisa pra você abastecer. Mas eu amei, e é isso. Chegamos ao fim, esses foram todos os livros que eu li durante o mês de abril, e eu espero muito que vocês tenham gostado e pegado ótimas recomendações, e que vocês leiam esses livros, aos que vocês ficarem interessados também. Se vocês já leu algum desses livros que eu citei, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você também não tiver gostado, pode dizer aqui embaixo o porquê. Se você ficou com vontade de ler também um deles, me conta aqui. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que não aguenta mais eu postando esses vídeos, porque a wishlist não para de crescer, gente, mas desculpa, o objetivo é esse. Junto a gente consegue. Vocês me indicam coisa, eu leio, eu indico coisa pra vocês e vocês leem também. E é sobre isso, a gente vai indo. Então, se você não deixou o like no vídeo até agora, deixa aí, por favor. Ficou interessado em algum dos livros e já quiser comprar, o link pra compra tá aqui na descrição. Lembre de usar porque me ajuda demais. É isso. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Um beijão e tchau.